Shalom a todos. Vamos de Pirkei Avot hoje? Vamos do livraço hoje um pouquinho? Vamos de A Ética do Sinai do Sr. Irving Bunim, com N, Bunim, Ensinamentos dos Sábios do Talmud. Vamos aprender um pouquinho com este livraço, o livraço de cabeceira. Mishnah 6 do capítulo 3, ou capítulo 3, Mishnah 6. Vamos lá? Então, vamos pegando a nossa aguicha para fazer a bênção. Para agradecer a Deus, porque esse aqui é um líquido precioso realmente, não é mesmo? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Já aprenderam, já sabem, tem playlist no canal sobre as bênçãos, que quando a gente faz uma bênção, a gente faz a bênção antes, pensa no que está falando, tenta pensar em hebraico, não é? Que nem quando a gente aprende a falar inglês, pensa em inglês. Então pensa em hebraico, faz a bênção, bebe o líquido, né? Ou come o alimento e aí sim você pode falar. Se você falar entre meio, vai ter que fazer a bênção de novo porque ela não valeu, não é? Então vamos lá, capítulo 3, Mishnah 6. Do Pirkei Avot, um livro que é um tratado do Talmud, mas este livro aqui, A Ética do Sinai, são as máximas dos grandes sábios do Talmud, sem discussões, simplesmente comentários do Sr. Irving Bunim. Vamos lá então. O que a gente faz? A gente lê, nesse caso aqui lê os comentários e tenta trazer para os nossos dias de hoje. Não conseguindo trazer para os dias de hoje, nós trazemos para dentro de nós, mas de alguma maneira nós trazemos para a nossa vida, porque são máximas dos grandes sábios. Aqui não existe aquela discussão do Talmud, aqui cada um vai colocar o que pensa sobre esse ou aquele assunto num formato diferente, né? Num formato de máximas mesmo. Então vamos ler. O Rabi Nehuniah ben Anaká diz: quem se coloca sob o jugo da Torá, alivia-se do jugo das autoridades terrenas e das questões materiais. Mas quem repele o jugo da Torá, terá imposto sobre si o jugo das autoridades terrenas e das questões materiais. Aqui, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu quero lembrar mesmo assim, e um pouco sempre tem a ver, porque uma coisa traz a outra. Quando aconteceram todos aqueles pecados, né, pecados do nosso querido rei David, toda aquela sofrência que ele teve, né, aquele sofrimento pelos pecados, né, por Batsheva, por algumas atitudes que ele tomou para que ela ficasse viúva e tudo mais, os pecados que ele teve no decorrer do seu reinado, a importância que ele dava, ou melhor, com relação à reputação, o que os outros pensavam dele, o que os outros iam pensar ou deixar de pensar quando ele ficou recluso, quando ele estava realmente sentindo os ossos quebrados, ele não se preocupava com essa reputação, com o que os outros vão pensar, mas sim com o que Hashem estava pensando, metaforicamente, sobre ele. Aquele entendimento do que você está fazendo quando ninguém está vendo. Então a grande preocupação, o grande sofrimento do rei David é que não eram as pessoas, as explicações que ele teria que dar para o seu reino todo, para o povo, para os seus soldados, e sim as explicações que ele tinha que dar para a sua própria consciência, por aquilo que a gente chama de eu superior, porque o eu superior do rei David era conectado com o divino. Então ele queria agradar a Hashem e ali ele sabia que não estava. Então toda a sofrência foi porque ele sabia que Hashem estava vendo o que ele estava fazendo. E era ali o grande tikkun de David, né? Então nós vamos ler aqui porque eu lembrei disso, eu lembrei por conta do jugo da Torá. Quando a Torá, a palavra de Deus, quando nós acreditamos que ela é divina, que ela é de Deus e nós nos subjugamos a ela. Então, sob o jugo da Torá, nós estamos livres
do jugo terreno. Ah, então eu posso fazer os crimes lá, as coisas que nada me acontece. Não, não é isso. Mas muito provavelmente que as coisas mundanas, os erros na terra mesmo, aqui com o semelhante, com a lei mesmo, nós não vamos ter, nem vai passar pela nossa cabeça quando nós estamos sob o jugo da Torá. Vamos entender o que isso quis dizer. Nas Mishnayot anteriores, Mishnayot, plural de Mishnah, já sabemos, 2 caminhos básicos foram indicados para se afastar do pecado. 2 caminhos básicos foram indicados para se afastar do pecado. O primeiro é a abordagem de Akavia ben Mahalalel, nós já vimos, instando-nos a refletir acerca da mortalidade do ser humano, né? Quando a gente para pensar na mortalidade, a gente já pensa 2 vezes aqui sobre o pecado, né? Este pode ser denominado, a mortalidade, né, do ser humano, este pode ser denominado de Derech Eretz, caminhos da terra, caminho da terra, e analisa a passagem de todo o gênero humano pela terra. O segundo, do Rabi Haniná, destaca a influência restritiva da sociedade organizada e as sanções que todo governo aplica para controlar a conduta humana. Isto representa o enfoque de Ol Malhut, que é o jugo das autoridades terrenas, não é? Lembra o Malhut, a Sefirá do reinado, daqui da nossa vida, do mundo de Asiá, do mundo da ação. Nesta Mishnah, o Rabi Nehunia ben Hakaná deseja nos fazer lembrar que, se uma pessoa aceita a autoridade da Torá e o jugo de suas obrigações, não necessitará do Derech Eretz, nem do Ol Malhut, para se manter no caminho correto. Então, Derech Eretz, vamos lembrar sempre, então ela não necessitará do caminho da terra, nem do jugo das autoridades terrenas. Neste sentido, Derech Eretz, caminho da terra, vou repetir para que a gente vá entendendo aqui o que quer dizer, né? Caminho da terra pode ser traduzido também pelo seu significado usual, moral ou ética convencional, né? Aquilo que o que é a conduta reta com relação à sociedade, o caminho da terra mesmo aqui, né? Com os nossos semelhantes, o que é esse moral ético, moral e ética. Toda sociedade tem um código social que estabelece o que é correto e o que não é, e o bom e o mal. Mas se estes conceitos estiverem baseados somente em concepções utilitárias ou hedonistas, no que é útil ou prazeroso, não terão poder de motivação suficiente para evocar e impor aceitação. Vejam que por isso que as coisas acontecem. Muitos crimes, às vezes, por não ter punição, e outros simplesmente porque tudo isso que é convencional, da ética, dos bons costumes, quando tange ali, ó, nas concepções utilitárias ou hedonistas, no que é útil ou prazeroso, não terão poder de motivação suficiente para evocar e impor uma aceitação. Por outro lado, quando o homem se compromete com a Torá, ele se sujeita a um imperativo transcendental, cujo poder vai além da vontade humana, pois a Torá é a ordem do Rei do Universo. Então, olhando aqui por esse prisma já no comecinho, a gente percebe que o exemplo de Davi cabe novamente aqui, né? Por quê? Porque a ética, os bons costumes, a moral daquela época, né, que ele viveu, assim como a nossa agora, dizia respeito a um adultério, por exemplo, mesmo que ele tivesse várias esposas, um adultério, se envolver com uma mulher casada, acabava em apedrejamento. E isto ali era uma técnica humana mesmo, que estivesse escrito algumas coisas sobre isso na Torá, ali era a atitude que eles tinham. Mas o que interessava para Davi, o que machucou Davi, foi a sua falha com relação à Torá, a Shem, unicamente a Deus. A tradição nos ensina que existem 3 antídotos contra uma inclinação indócil para o mal.
Esses três antídotos estão no começo da playlist, por isso é importante que você assista a todos os vídeos e venha um por um vendo Mishnah 1, 2, 3 de cada capítulo. Então os antídotos para essa inclinação indócil é o antídoto contra o Yetzer Hara, a nossa inclinação natural para o mal, para o mal, que é recitar o Shema, né? Shema Israel, Adokai Eloqueno, Adokai Errad. Deus Hashem é o nosso Deus e Hashem é um. Esse é um antídoto. Quando nós estamos com a inclinação para o mal, fala isso dentro de você. Se tiver a oportunidade de ler o Shema inteiro, faça. Mas só esta máxima já é o suficiente para nós nos tocarmos que Ele é o nosso Deus. E que Ele é apenas um, não dois, não três. Esse é o antídoto número 1. O que faz com que aceitemos o jugo do reino dos céus. Pensar sobre o dia da nossa morte. Antídoto contra o Yetzer Hara, antídoto número 2, que conduz ao Derech Eretz, conduz ao caminho da terra. Um comportamento ético e sóbrio. E finalmente existe o estudo da Torá. Esse então é um antídoto que se formos ver é o que mais está à nossa frente, está à disposição, é o presente de Hashem que nos acompanha do começo ao fim da nossa vida. É um manual de instrução para sabermos o que fazer, como fazer, o que não fazer, como não fazer, o que respeitar, o que seguir, o que é proibido, o que é negativo, o que é positivo, tudo está ali. Não é? Então, é o estudo da Torá. Este é o argumento do Rabi Nehunya. Eu não sei se eu li certo antes, mas é Nehunya. Se você aceitar o remédio mais forte, que é o jugo da Torá, não precisará dos outros dois. Então, aceitando o jugo da Torá, você não precisará dos outros dois antídotos. É isso que nós estamos fazendo aqui todos os dias aprendendo, ensinando, errando, acertando todos os dias o jugo da Torá. Do modo como esta Mishnah é geralmente entendida, Ol Malhut, que é lá o jugo das autoridades terrenas, significa o domínio opressivo do governo, enquanto Derech Eretz significa o fardo das preocupações mundanas, o fardo das preocupações mundanas que nos afastam às vezes da própria Torá. Neste sentido, a presente Mishnah nos ensina que uma vez que uma pessoa aceite o compromisso de estudar e cumprir os preceitos da Torá, esta o protegerá da perseguição e a afastará dos muitos problemas sociais e econômicos que acossam todos os homens, pois aceitar o jugo da Torá implica em depositar toda a fé e confiança no Todo-Poderoso. Como consequência, Deus se compromete a honrar esta fé e esta confiança. Quer dizer, se nós temos fé lógica, cega porém lógica, em Hashem, ele terá fé na sua criatura, ele acreditará que nós vamos vencer o Yetzer Hara. Se nós temos confiança, que é além de Emuná, é muito mais do que Emuná, confiança em Hashem, ele depositará em nós confiança recíproca, não é? Também terá confiança em nós. Quando nós dizemos que Hashem é nosso sócio, isto não é somente uma metáfora. Ele está lá quando nós concebemos um filho, né? Existe o pai, a mãe e Hashem, porque nada acontece sem a vontade dele. Então, isso em todas as outras coisas, Hashem é o nosso sócio. O sócio que tem maior ações, viu? É ele. Nós somos um sóciozinho com aqueles que tem 2%, ele tem os outros 98%. Em Provérbios, Rei Salomão, lemos: como as correntes de água, assim é o coração de um rei na mão
do Eterno. Ele o inclina para onde quiser. Isto ensina que no final das contas é Deus quem guia os assuntos dos reis e governos, ainda que eles pareçam refletir somente poder e caprichos humanos. Portanto, deposite sua confiança somente em Deus. Todas as batalhas da história bíblica, todas as batalhas da nossa vida, quando nós confiamos, quando o povo confiou, quando o povo entendeu que não era exatamente por conta somente deles que se vencia uma batalha, quando nós vencemos uma batalha diária, quando nós percebemos que esta vitória não é viável somente conosco, quando nós entendemos que eu ganhei isso, eu fiz aquilo, olha que bonito, não é nosso, e sim, é Deus ali segurando a nossa mão, é Deus no fronte, é Deus cima, embaixo, em todos os cantos. Quando nós entendemos isso, então a vitória ali. Então nós entendemos o que Salomão disse. O salmista, e nós vencemos, esqueci de dizer isso. Às vezes você ainda não venceu a guerra, mas as batalhas diárias nós vencemos sim. Quando nós chegamos no fim de um dia, estamos vivos, estamos fortes, estamos crentes em Hashem, nós vencemos esta batalha. A vida vista como uma guerra, infelizmente nós não deveríamos ver assim, mas a vida vista como uma guerra, isto não é um parque de diversões, mas é de muitas batalhas, muitos desafios. A cada fim de dia nós vencemos uma batalha e Deus estava conosco. E por isso nós vencemos esta batalha. É isso que eu quero dizer. Quando você chegar no fim do dia e achar que você conseguiu tudo sozinho, então se prepare para perder algumas bênçãos ali. Não faça isso, não pense assim. É porque você estava com Deus, então Deus estava com você. Porque Deus não nos abandona, mas somos nós que muitas vezes abandonamos Hashem. O salmista nos exorta: deita teu fardo sobre o Eterno, que ele te sustentará. Está pesado demais para carregar, deita este fardo sobre o Eterno e ele te sustentará. Sustentará você e o fardo. E tudo mais. Referindo-se às dificuldades econômicas e aos problemas inevitáveis gerados pelo ato de buscar o sustento a que ele direciona. O quão é importante, preocupante, desgastante a busca pela parnassá, a busca pelo sustento. Também para estes problemas espinhosos, o juiz supremo é Deus. É Deus. E você faria bem em elevar os olhos para o céu e pedir a sua ajuda. E nós já aprendemos isso, mesmo que um lado nosso diga: ele sabe do que eu preciso, eu não preciso pedir, ele sabe, ele quer que você peça. Esta é a nossa conexão. Me peça e eu te darei. O homem que se alia com Hashem e sua Torá pode esperar a ajuda e a assistência necessárias para sobrepujar o jugo de uma opressão maligna e a carga proveniente de problemas econômicos. Eu quero lembrar vocês de uma coisa que já aconteceu com vocês. Quando nós estamos estudando muito a Torá, estudando e entendendo e amando isso tudo e amando cada vez mais Hashem, percebam que aquilo que era antes de você começar a estudar, de entender essas coisas, aquilo que era muito problemático, aquilo que te incomodava demais, em todos os âmbitos da nossa vida, indiscutivelmente e às vezes até inacreditavelmente fica menor. Fica menor. Aquele transbordar do copo d'água, né? Fazer tempestade num copo d'água. Ela quase que não existe mais. E nós vamos continuando, evoluindo, nos elevando, estudando, compreendendo e some. Simplesmente some. O quê? Qual o problema? Não temos dinheiro para pagar isso? Entendi. Tá. Você não se descabela mais. Você não enlouquece mais. Você tem a Torá. Você senta, você se coloca numa cadeira
um lugar confortável, você pega a Torá, você abre a Torá, você lê a Torá, você internaliza a Torá, você se conecta realmente com Hashem, porque nós não somos desligados de Deus, mas nós perdemos algumas coisas ali durante o dia, no decorrer de toda a vida. Você se conecta ali e quando você termina aquela leitura, aquele estudo, aquela conexão, aquela meditação naquele momento, pode o mesmo problema estar ali, a mesma pessoa vir e te dizer, nós não temos dinheiro para pagar não sei o quê. Você não se descabela mais. Tamanha a fortaleza deste remédio, né? Porque aqui nós estamos remediando, nós já sofremos, já nos descabelamos antes, mas nós vamos aprender a que não seja um remédio, seja um antídoto e seja uma prevenção de todo o nosso sofrimento. Tudo fica menor. Tudo fica menor. Até mesmo aquela sensação, aquele entendimento do que é amor. Amor com as pessoas da nossa família, com os relacionamentos afetivos, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos. Até isso fica menor. Não o amor que fica menor, mas a sofrência, o sofrimento. Aquilo que parece que nos machuca, porque aquele parece que nos fez isso, porque não sei o que. Tudo isso se modifica dentro de nós. Nós vamos nos moldando, nós vamos ficando uma coisa só. Torá e nós, uma coisa só. Nós percebemos e é genuíno, isso é o mais importante, é genuíno. É genuíno, nós amamos Hashem mais do que todas as coisas. Então aí ele é um. Aí ele é mais do que simplesmente nós lermos o Shema, simplesmente falarmos o Shema. Ele é um. Ele é nosso Deus, ele é um. E nós sentimos isso. E nós sentimos isso com uma parte do nosso corpo que nem é o responsável pelos sentimentos, que é o intelecto. Nós entendemos porque, assim como diz Maimônides, agora nós sabemos Deus e os problemas ficam menores. E este é o jugo da Torá. Então os problemas mundanos, o que é ética, o que é moral, o que não sei o que, fica menor. Nós nem infringimos porque nós temos o jugo da Torá de Hashem. Ai, agora que eu gosto muito, quase que eu disse a palavra eu adoro. Eu não gosto muito de falar mais essas palavras, mas eu gosto muito. O Hafetz Haim usou uma bela parábola para explicar por que é de bom senso entregar seu fardo ao Eterno. E por que eu gosto muito? Porque quem faz aqui o estudo do Hafetz Haim, uma lição a cada dia de não fazermos lachonará, sabe o quanto é importante este sábio. Quanto ele foi importante. O Rabino Israel Meir Kagan HaKohen, porque ele era Cohen. E a parábola do Hafetz Haim vem e nos diz. Um homem caminhava pela estrada carregando um pesado fardo sobre o ombro. Um amigo passou com uma carroça e lhe ofereceu carona, o que foi aceito com satisfação. Sentado ao lado do cocheiro, o passageiro continuou com o embrulho sobre o ombro. Intrigado, o cocheiro perguntou: por que não pousava a carga na carroça? O passageiro retrucou: já não basta você me carregar? Ainda teria que carregar também meu embrulho? Ninguém em seu juízo normal questionaria que a Terra nos carrega à medida que viaja no espaço. Sabemos que ela é redonda, a Terra é redonda, tá? Ela não é plana. É uma bola um pouco torta, mas é uma bola quase bola, é achatada nos polos, já sabemos disso, não é? Mas ela não é plana, tá? Então vamos voltar aqui. À medida que viaja no espaço, sabemos que ela é redonda e tem um movimento de rotação. Entretanto, não estranhamos que não sejamos jogados ao espaço em virtude deste movimento, pois conhecemos a lei da gravidade. Então nós sabemos que nós não vamos cair, nós não vamos sair levitando. Nós sabemos que existe a força da gravidade. Não vamos entrar na física, mas nós sabemos, nós entendemos isso. Isso é intuitivo. Nos domínios da psique e do espírito também existe uma lei da gravidade. Nela, o Todo-Poderoso é a rocha de nossas vidas, como o chamamos quando recitamos a oração do Shmoneh Esrei ou Amidah. Ele é firme e confiável,
pois foi quem criou a terra e a gravidade. O Todo-Poderoso, de fato, nos carrega em cada minuto das nossas vidas. Ele nos fornece o ar que respiramos e a água que bebemos. E, acima de tudo, Ele nos deu nossa própria existência neste extraordinário mundo em que vivemos. Quão estranho é o fato de não duvidarmos de sua criação e provisão, até das nossas vidas, mas não conseguirmos deixar com Ele nossa pequena trouxa de problemas. Esta é a moral da parábola do Hafetz Haim. Se vocês não entenderam, agora nós vamos entender juntos. Ó aflito ser humano, se a carruagem divina te conduz, ela também levará teu fardo. Confia teus problemas ao Todo-Poderoso. Aceita o fardo da Torá em seu lugar e ele o alimentará e protegerá. Às vezes, nós dizemos que nos entregamos, eu estou entregue, vou deixar nas mãos de Deus. Não passivamente, é claro, trabalhando em prol que isso aconteça, mas eu vou deixar nas mãos de Deus. Mas aquele fardo que você carrega continua pesado, porque você diz isso, mas é da boca para fora. O seu fardo continua te pesando. Então, se você já me carrega, ainda tenho que deixar o fardo? Sim. E por isso, ele diz aqui embaixo, novamente, confia teus problemas ao Todo-Poderoso. Confia tudo ao Todo-Poderoso. Aceita o fardo da Torá. Aceita o fardo da Torá em seu lugar, e ele o alimentará e protegerá. Em lugar de tudo que te incomoda, aceita o jugo da Torá, o fardo da Torá, e ele te alimentará e te protegerá e ficará na frente, no fronte da guerra, da batalha, de tudo. Deus está em absolutamente todos os lugares, escondidinho, sabemos, mas está lá. Nós precisamos ter olhos de dentro para vê-lo, para entendê-lo, para perceber Hashem no movimento da vida, no movimento da gravidade. Quem nos puxa, quem é a rocha, quem nos segura, quem nos ampara, quem nos alicerça é Hashem. E o que é que Ele nos deu para que nós possamos compreender isso, sair da depressão, sair do probleminha, sair não sei do que, o jugo da Torá, a Torá de Hashem. De alguma forma, consta das normas da nossa sociedade o conceito de que quem aceita formalmente o jugo da Torá deve ficar livre do jugo do governo e da preocupação mundana. Por exemplo, um ministro religioso está isento do treinamento militar obrigatório e, em geral, recebe descontos nas lojas e passagens e não precisa seguir os horários de visita nos hospitais. Parece haver um certo reconhecimento de que a pessoa que aceita o jugo da Torá deva receber privilégios em certas áreas. Lembrando que este é um comentário sobre a Mishnah, antes mesmo do Talmud estar completo, lá no ano 500 da Era Comum, e este livro é de 1960 e poucos. Sempre lembrando disso. Na verdade, apesar de a vida da Torá constituir indubitavelmente um jugo e uma questão de obrigação e responsabilidade, no fim das contas emerge como uma existência satisfatória e tranquila e, em certo sentido, mais fácil, pois é mais simples servir a um só amo do que a 2 ou 3. Deus é um. Se nós estivermos sob o jugo da Torá, nós não vamos ficar servindo a vários deuses, nem a várias pessoas que se intitulam deuses, que estão na sociedade, na política, em todos esses lugares. E ele vai explicar. Se você competir pelo êxito no mundo dos negócios, por reconhecimento e status no mundo social e poder no mundo da política, estará servindo a 3 amos tirânicos e suportando 3 pesados jugos. Seria mais fácil o jugo da Torá. Não só fácil, edificante e aquele que resolve todos os problemas. Sim, todos. Pasmem,
A Torá resolve todos os problemas. Não existe nada sob o sol que não esteja na Torá, de uma forma ou de outra. Seja na Torá escrita, seja na Torá oral, seja em tudo aquilo que os sábios conseguiram dali retirar e trazer para nós. Até a parte mais profunda, da literal à mais profunda, tudo está na Torá. Então vejam aqui, vou explicar porque o dois adendos podem ter ficado complicado. Se você competir pelo êxito no mundo dos negócios, por reconhecimento e status no mundo social, porque olha só, competir pelo êxito no mundo dos negócios, 1 ano. Por reconhecimento e status no mundo social, 2 anos. E poder no mundo da política, 3 anos. Estará servindo a 3 anos tirânicos e suportando 3 pesados fardos. Lembra da bênção de Yaakov a Issachar antes da sua morte? Issachar, burro de forte ossatura, deitado entre as fronteiras, e viu que Menuhá, o descanso, era bom, e que Haaretz, a terra, era deleitosa, e sujeitou seu ombro à carga servindo com tributo. Issachar, o homem da Torá, examinou bem as alternativas, viu a vida de descanso, de Menuhá. Descanso e relaxamento. Olhou a terra, a vida de Derech Eretz. Lembram Derech Eretz, o caminho da terra. Nadando no caudal da corrente social. Mas logo percebeu que para esse tipo de vida deve-se realmente pôr a carga sobre os ombros e suportar 2 jugos. É muito melhor ficar servindo com tributo, aceitar o jugo da Torá e servir apenas um mestre, o supremo Rei dos Reis, o Santíssimo, bendito seja. Então, é a nossa vida nas mãos dele, não de forma passiva. É o fardo que nós carregamos, então que o nosso fardo seja o jugo da Torá, que seja a Torá, que nós tenhamos um único mestre. Para ser realista, no entanto, mesmo aqueles que se dedicam à Torá vivem sob algum governo. Agora ele vai trazer a gente para a realidade, porque nós não podemos infringir as leis e fazer as coisas erradas só porque, eu estudo a Torá, então eu não preciso seguir isso aí, eu posso furar a fila, roubar, furtar isso, chocolate no supermercado. Não é isso. Para ser realista, no entanto, mesmo aqueles que se dedicam à Torá vivem sob algum governo e devem seguir as regras convencionais de comportamento humano. Talvez, então, a ênfase na segunda metade da nossa Mishnah deva ser posta na palavra jugo. Há individualistas que caçoam das restrições impostas pela sociedade para o bem comum. Para eles, o governo é verdadeiramente um jugo restritivo e irritante. Há também personagens vulgares e grotescos, bastante animais em seu temperamento, para quem o comportamento civilizado e as exigências de Derech Eretz são como um jugo esmagador. Contudo, para o homem da Torá, já socializado pelas tradições da vida religiosa judaica e humanizado por suas mitzvot, nenhuma das pressões, seja da sociedade, seja de Derech Eretz, o caminho da terra, constitui um jugo. Ele está feliz por viver em conformidade com as leis do Estado e não acha nada inquietantes as regras normais de comportamento social. Vamos entender que nos dias de hoje, não sei quando você vai assistir este vídeo, nos dias de hoje, nós estamos com alguns problemas governamentais. Eles não são da última eleição, das 2 últimas eleições, das 5 últimas eleições. Eles são de muito tempo, de muitos anos. Nós viemos com governos complicados. Então, quando ele se refere aqui
que a pessoa que está estudando a Torá, que recebeu o jugo da Torá, de braços abertos, não sei como dizer, que assim vive a sua vida, que Deus realmente está acima de absolutamente qualquer coisa, não se incomoda de agir em conformidade com a ética e a moral da sociedade. Não acha que isto seja um comportamento restritivo imposto, mas esta pessoa aqui é aquela que realmente percebeu que aqueles problemas, aqueles tikkun de cada pessoa, aquele tikkun do próprio governo, de cada nação, aquilo não é algo diretamente associado ao que ele faz. Ele já entendeu que o seu comportamento vai repercutir no coletivo, mas ele consegue compreender, assimilar de uma maneira boa. Não é assimilar, ser assimilado. É entender que há uma necessidade de existir este governo, há uma necessidade de existir estas leis humanas para que as pessoas sejam sociáveis, mas ele está sob o jugo da Torá. Então, é genuíno para ele entender que isto não é nada, porque ele tem o fardo e ele mesmo nas mãos de Hashem. O fardo dos seus problemas está sobre Deus e ele os sustenta. Então, o estudo da Torá nos mantém fortes, nos mantém serenos, sóbrios, quando a gente vê que as coisas não estão boas. Mas nós temos o jugo da Torá. Então, aquilo de militar, aquilo de resistir, aquilo de fazer confusão, que não vai repercutir em algo positivo, não é da nossa alçada. Nós estudamos a Torá, aquilo que for da nossa alçada, aquilo que estiver ao nosso alcance, para não haver as ideologias errôneas, erradas, podres, para não haver as restrições, para não haver o antissemitismo, todas essas coisas onde nós podemos ver resultado. Então nós vamos trabalhar, mas nós estamos sob o jugo da Torá. Nós não temos receio, medo, muito menos temor das leis de Derech Eretz, porque nós estamos sob o jugo da Torá. A Torá nos acolhe, a Torá nos defende, a Torá nos acalma, a Torá nos consola, a Torá nos ensina. A Torá é a palavra de Hashem e Hashem é um. Esta foi a Mishnah 6 do capítulo 3 do livraço do Pirkei Avot, um tratado do Talmud, do livro do Sr. Irving Bunim, A Ética do Sinai, o livraço, os ensinamentos dos grandes sábios do Talmud. Eu espero que vocês tenham tirado algo daqui. Nós vamos estudar todas as Mishnayot, todas elas. O livraço será lido e comentado, porque não sei nem se eu tenho condições de interpretar tamanha beleza que é isso aqui, mas nós vamos até o final. Então algumas Mishnayot elas vão caber, acho que é caber que fala, não sei, tenho certeza, na nossa vida. Outras vão ficar um pouco distantes pela época, outras nós não vamos compreender muito bem, mas nós vamos nos moldando, assim como Yaakov se moldou, assim como ele teve paciência para esperar por Rachel. Ele trabalhou por 2 vezes, 7 anos, mais 7 anos, para ter a mulher que ele realmente amava, e essa paciência que ele teve fez a sua espera não ser um fardo, né? O fardo ele deixou com Hashem, esta espera, este amor que ele colocou para fora. Foi um tempo breve. Então, às vezes, você está aí pensando, mas quando eu vou entender tudo isso? Não sei, talvez quando você tiver 100 anos e deixar este mundo, porque sabemos que nós vamos até os 100, por aí, né? Baruch Hashem. Quando você tiver lá seus 100 anos, talvez você tenha aprendido alguma coisa. Quem sabe eu tenha aprendido alguma coisa. Quem sabe nesse tempo todo, achando que nós não aprendemos nada, nós aprendemos muito e colocamos na nossa vida sem nem ao menos perceber. Isto é genuíno, isto é o jugo da Torá. Hoje nós vamos ler o Salmo 3
Tenham todos um maravilhoso dia. E se quiserem, se inscrevam, se quiserem, curtam, se quiserem, compartilhem. Mas se quiserem, fiquem sob o jugo da Torá. Aqui não, que é uma ordem. Fiquem sob o jugo da Torá. De Hashem. Não é da Torá livro, da Torá papel, da Torá rolo, da Torá. Não é. É da palavra de Hashem. Entregue nas mãos de Deus, Ele faz tudo. Desde que você se mexa, não fique passivo. Salmo 3. Salmo de Davi. Quando fugi de Avshalom, seu filho. Ó Eterno, tão numerosos são meus adversários, tantos são os que se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim. Para ele não há salvação do Eterno, mas tu, meu Deus, és um escudo me proteger, és minha glória, a razão de se manter erguida minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno e ele, em seu santo monte, me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos que de todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno, meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recaia tua bênção. Amém. Perceberam o que o Salmo 3 quis dizer? O que Davi quis dizer? Davi não quis dizer. Davi disse: eu estou sob o jugo do Senhor, o jugo da Torá. Tenham todos um maravilhoso dia. Até a próxima.